que faz a gente sair de 83, que foi o começo lá do FNAF 4, e agora vamos para 1985. O Sister Location foi como se fosse uma ruptura na Fazbear Entertainment, onde a Fazbear ficou para outros donos, muito provavelmente pro William Afton, ou para algum parente da família dele, ou para algum parente do Henry Emily, ou o próprio Henry ficou meio que ainda como dono. De certa forma, teve essa divisão, onde eles não tinham mais a sociedade, pois o próprio Henry foi tomar conta, né, da vida dele, fazendo outras coisas, e talvez pesquisando o que o William Afton fez, e o William Afton abriu a Circus Baby Entertainment and Rental, que seria, né, a Sister Location, inclusive até a Chica's Party World também, onde seria as versões Fun Times, que começaram a existir para os animatrônicos serem alugados para festas de crianças. Mas, como tudo dentro de FNAF não é só flores, não é só animatrônico bonitinho saindo aí do forno, existe, né, mais loucura do William Afton. Aparentemente foi perto dessa época, quando ele finalmente se desvencilhou, né, saiu da Fazbear Entertainment, que ele acabou cometendo mais 5 assassinatos, que são os eventos que nós vemos no livro Into the Pit, onde tem a primeira história, que vai ver um coelho e tal, meio que se fantasiando, entrando nas pizzarias, né, e pegando crianças e colocando nessas salas que eram dos funcionários. Então o William Afton começou a pegar, né, e estudar as almas de alguma forma, mais ou menos nessa época também. Foi aí também que aconteceu outra tragédia. Enquanto o William Afton perdeu já um filho e ele tava louco tentando ver o que tava acontecendo com esse moleque dentro do Golden Freddy, e o Michael completamente aterrorizado em casa, uma filha do William Afton acaba surgindo na história, que é a Elizabeth. A Elizabeth, ela tava num desses restaurantes que tinha um desses Fun Times e tinha a Circus Baby fazendo uma apresentação. E aí a Circus Baby, ela tinha já uma programação dentro dela para sequestrar crianças, como se fosse uma garra enorme surgindo de dentro dela. E aí tá só a Elizabeth e a Circus Baby em uma das apresentações, e a Circus Baby pega a Elizabeth, possuindo aí mais uma criança. Então, por algum motivo, a Elizabeth, ela acaba tomando conta praticamente completamente do animatrônico, quase fazendo uma fusão perfeita. O William Afton viu isso, pegou a Circus Baby e colocou num lugar onde seria a fábrica, entre grandes aspas, ou a empresa que estava embaixo da própria casa, ou pelo menos, né, tem uma parte de monitoramento ali da casa do William Afton, onde ele podia ver a tortura que estava acontecendo com o Michael. Meio que o William Afton acabou usando seus próprios filhos de cobaia, mais ou menos, mas acabou surgindo esse tipo de paralelo por conta dele ter pego a Circus Baby e descobrindo que a filha dele estava dentro do animatrônico. E ele acabou fazendo isso em outros animatrônicos também, matando crianças e colocando lá dentro. Bizarro, mas o William Afton acabou surtando mais e mais ainda conforme o tempo foi passando. Bom, a Circus Baby Pizza World acabou fechando e também a Chica's Party World em paralelo. Então as versões Fun Times foram recolhidas e ficaram dentro, né, da Afton Robotics, que é os eventos do Sister Location. Foi então que, por conta dessas coisas todas, né, crianças desaparecendo, pessoas começaram a notar as coisas que estavam rolando na Fazbear Entertainment e nessas afiliadas. E aí o nome da Fazbear começou a ser queimado de verdade no mercado, onde já tinha acontecido uma tragédia, mas tinha sido só um caso isolado, não tinha nenhum assassino por trás, mas só em 85 que o negócio começa a piorar muito, onde começou a ter mortes de criança pra caramba e as pessoas começaram a notar isso, que é o que acontece no Into the Pit. E aí então, por conta disso, a Fazbear Entertainment acaba fazendo uma nova versão de animatrônicos, tirando aqueles animatrônicos antigos, que é o Fred, Bonnie, Chica e Foxy, que foi lá em 83, pra serem, né, descartados e colocados no fundo em uma das pizzarias. Essa pizzaria que eu estou falando é a pizzaria de 87, que foi a grande reabertura da Fazbear, onde eles pegaram e reformularam tudo de novo. Eles acabaram tirando todas as coisas que aconteceram no passado e refizeram no FNAF 2. E o FNAF 2 teve uma nova versão de animatrônico puxado para as pelúcias, que seriam, né, os brinquedos que tem dentro da Fazbear. Então acabaram surgindo os Toy Animatronics, onde esses animatrônicos eles teriam muito mais inteligência que o normal e eles teriam um reconhecimento facial dentro deles. E esse reconhecimento seria mais para ver bandidos e possíveis assassinos que poderiam entrar dentro da pizzaria. E por volta dessa época também eu tenho que lembrar para vocês dos áudios do FNAF 3. Esses áudios eles vão falar a respeito das roupas que eram utilizadas antigamente, as Spring Locks, e acabaram sendo removidas por completo das pizzarias. Elas foram proibidas totalmente de serem utilizadas e foram trocadas por outras fantasias. Tudo isso porque elas estavam apresentando falhas e teve algum incidente
incidente numa outra afiliada e que acabou acontecendo coisas envolvendo essas roupas com Spring Locks. E aí então eles acabaram falando que tem alguém mexendo com a roupa de Spring Bonnie e que esse Spring Bonnie não era pra estar sendo utilizado. E eles vão lembrando, olha, não é pra levar criança, não é pra levar gente lá, não é também uma sala de descanso, é só uma sala pra vocês poderem se trocar, não é pra ficar fazendo zona. Mas acabou acontecendo coisas piores e eles acabaram, né, por conta de leis federais, removendo, né, totalmente a sala, tipo, selando ela e colocando como se fosse uma parede falsa. Mesmo com a Fazbear Entertainment já percebendo a merda que tava acontecendo e todos esses assassinatos rolando ao mesmo tempo, não impediu do William Afton usar a roupa do Spring Bonnie pra cometer os assassinatos, pra se disfarçar e tentar fazer mais vítimas, enquanto ele ia nessa sala segura pra levar as crianças lá e fazer as coisas lá. Mas, nessa época também, o William Afton continuou ativo, ele continuou pegando crianças, matando e colocando dentro de animatrônicos. Só que ele acabou descobrindo outra coisa também. Nas pesquisas dele, ele descobriu um elemento muito importante e que vai resumir muita coisa dentro de FNAF. Quero falar pra vocês dos remanescentes, ou os remnants. Desde a época do Sister Location, onde ele tava lá com aquela empresa lá, fazendo as coisas lá no subsolo, existiu esse elemento que ele acabou descobrindo dentro das crianças, que seria como se fosse os remanescentes da alma de uma criança. Dentro de Five Nights at Freddy's, esse remanescente pode ser a alma da criança, realmente tendo personalidade, características e fala, meio que parecido com o que aconteceu com a Circus Baby. Pode ser também remanescentes de agonia, onde a agonia injetada dentro de um animatrônico ou de algum objeto, ele pode acabar ganhando vida de alguma forma, ou sendo um objeto assombrado. Segunda regra de Five Nights at Freddy's aqui pra vocês: tudo que tá dentro do universo de FNAF, os objetos podem ser amaldiçoados ou assombrados de alguma forma, graças a esse elemento chamado agonia. A agonia é basicamente um sangue que consegue perfluir dentro dos objetos, fazendo com que eles tenham uma carga negativa. Mas também tem uma parte seria de felicidade ou bondade que também pode ficar dentro de algum corpo, mas seria um remanescente que liga dentro dos animatrônicos, pois isso explicaria alguns animatrônicos que eles se movimentam, mas eles não têm uma criança dentro necessariamente, tipo Plush Trap. E explicaria também o Fat, mas o Fat, ele também tem uma alma de uma criança dentro. Então pode ter os dois, pode ter a agonia e uma alma dentro. Basicamente todos os animatrônicos, eles têm os dois principais elementos, o remanescente e a agonia, que seria, né, a alma mais esse sangue bizarro que pode contaminar outras coisas e contaminar coisas que acabam ficando amaldiçoadas também, que aí inclui Plush Trap, inclui Balloon Boy, inclui outros animatrônicos que não teriam um corpo dentro de uma criança. Mas também tem um outro remanescente que seria do psicológico, seria um remanescente da personalidade, da característica, do trauma de alguém. E aí seriam os Dark Remnants, que aí explicaria o Shadow Bonnie, o Shadow Freddy e também os Phantoms animatrônicos do FNAF 3. Esse remanescente é carregado na pessoa, é como se fosse um encosto, que a galera fala que, ó, a pessoa tá com bicho, tá com encosto, tá com um negócio ruim. Seria esse remanescente escuro, que ligaria, né, o passado de alguém com o trauma de alguém. E aí, então, é por isso que é também uma forma de um coelho, pois vocês sabem que o coelho torturou bastante gente e matou uma galera durante o caminho. E o Fred, principalmente o Shadow, pois acabou matando, né, uma criança. Ele acabou mastigando a cabeça de alguém lá no FNAF 4. Então também é a tortura psicológica de alguém. Fora que eu também tenho que contar pra vocês algo que aconteceu com o nosso menininho Michael Afton. Pois, antes de nós entrarmos realmente no FNAF 2, o Michael, ele foi torturado pelo pai e ele foi atrás do próprio pai pra ver o que ele tava fazendo. Não só por curiosidade, mas também porque o pai dele deixou essas instruções pra ele, muito provavelmente na casa que eles moravam. E ele acabou achando onde o pai dele estaria, que seria nessa fábrica muito estranha do Sister Location. Lá dentro, ele acaba vendo a própria irmã em formato de animatrônico e ele também acaba vendo outros animatrônicos que acabaram tendo crianças dentro. E ele acaba tentando fazer alguma coisa pra ajudar, mas os animatrônicos acabam persuadindo ele pra meio que eles saírem de lá de alguma forma, pois eles não conseguem sair por algum motivo, por conta própria, algum sistema de segurança que impede deles saírem lá de baixo. Então o plano dos animatrônicos é tentarem se juntar em uma forma só, que virou o Energy. Bizarro pra caramba. E eles vão e enganam o Michael Afton pra chegar na sala da Scooping, que seria, né, como se fosse uma colher de sorvete que abrisse a pessoa no meio. E essa colher acaba abrindo o Michael e os animatrônicos entram no corpo do Michael Afton, fazendo como ele ainda seja uma pessoa viva, uma pessoa normal, caminhando por aí, mas carregando todos os outros animatrônicos dentro dele, em forma despedaçada,
foda, que é o Ennard. Só que aí vai passando o tempo, o corpo dele vai apodrecendo e depois de apodrecer tanto, ele não aguenta mais e os animatrônicos fogem de dentro dele de vez. Talvez a cada noite que ele fosse passando, mais partes dos animatrônicos fossem entrando e aí ele acaba ficando mais e mais podre. Foi aí então que chegou um belo dia que os animatrônicos decidiram sair de vez do corpo do Michael e então ele acabou virando um corpo podre, roxo, e seria o segundo Homem de Roxo. Meio que parecido com o seu pai, que ficou escondido nas sombras, mas na verdade, mais um dos filhos do Afton acabou sendo amaldiçoado pelo próprio experimento do pai.